Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Sabadão, dia 14 de novembro, finalzinho do dia, nesse momento 23 horas 28 minutos. A gente segue aqui para poder entregar informação de muita qualidade para vocês que acompanham o nosso trabalho. Já de cara, pessoal, dá uma olhada na avalanche de fluxo externo que a gente teve durante essa semana. Aqui é a movimentação das corretoras estrangeiras. Se você assistiu o vídeo da semana passada, onde que a gente falou da estrutura do canal, a gente acompanha o fluxo externo por duas frentes, fluxo oficial e também esse fluxo daqui por parte das corretoras estrangeiras. Inclusive, durante a semana, olha o que a gente fez. A gente postou aqui o vídeo na quarta-feira, justamente para informar vocês o que estava rolando no mercado. Isso aqui foi durante o pregão. Justamente, urgente, fluxo estrangeiro recorde no segmento Bovespa, recorde diário, porque na quarta-feira a B3 informou os dados do dia 9, segunda, 4,5 bi. Quando chegou na quinta, ela informou o fluxo de terça, 4,9 bilhões, sendo que no título desse vídeo aqui, se você dar uma olhada, eu coloquei lá, ó, fluxo diário histórico e vem mais. Por quê? Como a gente tem a movimentação das corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado, a gente consegue ver essa pressão que eles estão fazendo no nosso mercado. Então, essa entrada recorde, pessoal, uma semana histórica, foi justamente corroborada pela movimentação das corretoras estrangeiras também que operam no nosso mercado. 8 bilhões e 400 para os ativos do Ibovespa, sendo que os 15 mais de compra e venda, dá uma olhada, 7 bilhões e meio, onde que eles compraram e os ativos subiram na média 8,77, e dá uma olhada nos ativos que eles venderam, pessoal. 1 bilhão e 100 e ficaram praticamente no 0 a 0. Isso propiciou um lucro de projeção de 664 milhões de reais. Então, vou colocar aqui para vocês aquele nosso quadro evolutivo, justamente aqui, ó, que a gente fez uma barra gigantesca. Inclusive a maior barra desse nosso estudo, que tem mais de 4 anos aqui no canal. Inclusive, deixa eu tirar minha câmera aqui para vocês verem. Olha que interessante. A gente tem aqui destoando de todas as barras maiores que a gente tinha aqui no conteúdo do canal. A barra maior que a gente tinha era exatamente essa barra de 272 milhões de reais, que foi construída exatamente aqui no início de abril desse ano. E essa barra dessa semana engolfou tudo. Eles fizeram uma avalanche no nosso mercado. Pessoal, a gente tem muito orgulho de poder dar um tipo de informação desse nível para você que acompanha o nosso canal. Portanto, se você ainda não é inscrito, você pode se inscrever, ative o sininho de notificação caso a gente publique vídeo durante a semana e você é avisado, e principalmente senta o pé na porta e já deixa o seu like se você gostar desse conteúdo, espalhando para as pessoas que você conhece que participam do mercado financeiro. Aqui a gente faz um trabalho muito sério, muito dedicado, focado em avisar o investidor pessoa física das pressões dos grandes fundos globais no nosso mercado. Só que, antes de mais nada, eu preciso de rodar para vocês o nosso disclaimer, porque esse conteúdo ele é meramente informativo, pessoal. Não vincula nenhuma recomendação de compra ou venda em nenhuma hipótese. Falo sempre com todo mundo, seja seletivo em suas análises, foque sempre a opinião própria, com embasamento coerente, e aqui embaixo está o segredo do mercado financeiro. Nunca use o seu dinheiro sem o devido gerenciamento de risco no mercado financeiro. Portanto, aqui a gente abre o olho para que as pessoas entendam onde tem as pressões de compra e venda pelo fluxo externo através dos grandes fundos globais que operam o planeta Terra inteiro, não só a B3, pessoal. Então aqui você pode ter uma noção para que você tome uma decisão própria de investimentos no mercado financeiro, sem nunca esquecer da gestão de risco do capital alocado nas suas aplicações. Bom, se a gente pegar aqui então a movimentação deles no Ibovespa Futuro, olha que interessante. Colocaram o quê? Lucro no bolso. Na semana passada eles tinham comprado 1 bilhão e 600 no Ibovespa Futuro, pessoal. Administrar ponta compradora nesse contrato que eles têm no nosso mercado. E na movimentação da moeda americana, dá uma olhada aqui, 104 milhões de ponta vendedora, mesmo com o dólar na semana subindo 1,43, comercial
fechou cotado a 5,47. Nessa semana a gente não teve aquela questão de opções. Lembra que a gente brincou, que a gente falava, ó, se as bolsas mundiais sobem 1, a gente sobe 2. Se as bolsas mundiais na média cai 1, a gente cai 2. Nessa semana a gente subiu menos do que a média dos principais mercados pelo mundo. É claro que a gente teve as bolsas europeias aqui, pessoal, explodiram. Olha a bolsa espanhola, mais de 13 de alta, a francesa mais de 8, a alemã mais de 4 e a inglesa quase 7. Em relação às bolsas americanas, só a eletrônica Nasdaq que encerrou a movimentação da semana em queda. Se a gente verificar aqui nas asiáticas, predominância de alta, com exceção de Xangai, que fechou bem próximo do 0 a 0. Então, a gente precisa ficar muito atento que nessa semana os principais mercados pelo mundo subiram mais e a gente ficou meio amarrado na movimentação ainda menor do que a média dos principais mercados pelo mundo. Se a gente for rodar para vocês o grau de eficiência por parte deles, dá só uma olhada, pessoal. Somente um setor eles não tiveram projeção de lucros nessa semana. Que setor que foi, Renato? Índice de materiais básicos. Por quê? Índice de materiais básicos, pessoal, nessa semana caiu 1,24. E olha o que eles fizeram no setor. 1,7 bilhão de reais de ponta compradora, muito em função de Vale aqui. A gente vai demonstrar para vocês no vídeo. E eles mesmo assim tiveram uma projeção de prejuízo de pouco mais de 1 milhão de reais. O nosso Ibovespa, quarta melhor performance, pessoal. Vou postar aqui para vocês o nosso Ibovespa, os 15 mais de compra e venda. Exatamente, eu coloquei um layout novo, colocando a base de variação de cada ativo, variação percentual, e coloquei aqui no fundo a nossa logo justamente para que a gente possa fazer propaganda do nosso canal, para que vocês espalhem para as pessoas que participam do seu círculo de amizades. Então aqui, pessoal, dá uma olhada. Petrobras Ordinária subiu mais de 16% no nosso mercado. E eles o quê? Ponta Compradora Futebol Clube. Do outro lado, as ações de TOTVS, pessoal, queda de quase 10. E eles fazendo o quê? Venda Futebol Clube. Olha aqui que a gente consegue perceber que dos 15 mais de compra e venda, a gente teve na ponta vendedora quantos ativos caindo na semana, pessoal? A gente teve aqui exatamente 8 ativos caindo durante a semana. E eles tiveram uma ponta vendedora em quantos deles, pessoal? 7. É muita expertise. E a gente teve aqui 22 ativos subindo. Se a gente for pegar as nossas BDRs, dá uma olhada que a gente teve as ações do Banco Santander, Bank of America e JP Morgan como as maiores altas do mercado americano. Esses 3 ativos aqui são o que, pessoal? Bancos, setor financeiro. E aqui, ó, Goldman Sachs também. Das 6 maiores altas dos nossos BDRs, 4 deles refere-se ao setor financeiro. Isso ajudou a impulsionar quem? O nosso setor financeiro também, pessoal. O mundo, ele é globalizado. Então, o nosso setor financeiro subiu, só que também teve influência do mercado externo. Então, aqui, ó, se a gente for colocar aquele nosso gráfico de setores, dá uma olhada nessa linha vermelha, pessoal. Ponta compradora. Olha aqui a pontilhada do Ibov. Olha a pancada para cima, pessoal. Olha o carbono eficiente, que é o mini Bovespa sem Vale. Uma pancada para cima. Tem Petro aqui também, bancos. A própria Vale, no setor de materiais básicos. Ponta compradora, Futebol Clube, ativo ficou bem preso. E a gente sabe que nessa série de opções, eles alavancaram uma ponta compradora nas opções de Petro muito forte e uma ponta vendedora muito forte de Vale, dando uma amarrada na cotação do ativo nessa série, nesse vencimento. Se a gente pegar aqui a movimentação deles em relação aos setores, dá uma olhada, 6,71 ainda é o segundo pior índice do nosso mercado. Só que agora a gente tem, além do setor de materiais básicos, a gente tem o setor industrial com variação anual positiva. Renato, como é que eu olho os ativos do setor industrial? Digita no Google INDX Composicão. Automaticamente você vai ser direcionado para o link do próprio site da B3 para você dar uma olhada nos ativos que fazem parte desse setor. Ou, se você quiser, a gente tem vídeos aí atrás, aqui do nosso canal, que a gente detalhou para vocês os ativos do setor industrial.
Bom, e se a gente vê essa movimentação dos índices, pessoal, esse quadro evolutivo aqui, para mostrar para vocês como que tem o andamento dos nossos índices que não são tão amplos que a gente acompanha no nosso mercado. Essa linha preta pontilhada é o nosso Ibovespa. Aqui em cima, ó, eu vou clicar. Quem que é esse daqui, pessoal? Olha lá, ó, ele já seleciona para a gente qual que é o setor que eu tenho aqui em branco. Então, quando eu cliquei nessa linha, setor IMAT, Índice de Materiais Básicos. Vocês estão percebendo que o índice de materiais básicos deu uma arrefecida de tanta alta que a gente estava tendo nesse setor para o nosso mercado? Vou comentar inclusive para vocês ao longo desse vídeo. E a gente consegue perceber que todos os outros índices, pessoal, está começando a fazer o quê? Um zigue-zague ascendente, superando o último topo. A gente teve inclusive nessa semana, aqui ó, a gente tem o setor elétrico e a gente tem também o setor de utilidade pública que não tiveram uma performance positiva. Só que na semana passada, ambos tinham subido com uma intensidade muito grande. Então nessa semana, ambos tiveram o quê? Uma arrefecida e uma regulação diante de tanta alta da semana anterior. E a gente consegue aqui perceber exatamente a distribuição dos setores. A gente tem aqui embaixo nessa linha preta o índice de imobiliário, ainda é o pior setor de performance do nosso mercado. Começou a querer aqui já fazer um zigue-zague ascendente e aqui o nosso setor financeiro que fez um zigue-zague ascendente. Lembrando que o nosso Ibovespa, vocês estão vendo aqui por essa bolinha preta, foi o maior fechamento que a gente teve desde o crash de março. Base de fechamento, pessoal, tá dando uma olhada? A gente teve exatamente 104.723. O maior fechamento que a gente tinha até então foi o da semana iniciada no dia 13 de julho. E mais uma vez empurrado pela movimentação do fluxo externo no nosso mercado. Bom, vou passar aqui para vocês aquele nosso quadro dos setores de todos os ativos que nessa semana eu fiz um pouco diferente para poder ajudá-los para vocês perceberem a intensidade do fluxo externo. Dá uma olhada aqui, ó, que nós tivemos 48 ativos fechando em alta, 28 ativos fechando em baixa e um ativo fechando no 0 a 0, que foram as ações da Prio, PetroRio. Dá uma olhada aqui na direita, pessoal, que foram 54 ativos com movimentação compradora. E se a gente for pegar aqui os ativos que eles mais compraram, tirando o Vale, naquela situação que eu falei com vocês, que Vale, eles estavam travando a operação de taxa no mercado de opções com muita venda, vários ativos a gente consegue ver aqui que tiveram uma posição compradora por parte deles muito forte, 5 deles aqui, ó, com esse fluxo superior a 600 milhões de reais. Então, desses 5, quem que está concentrado, pessoal? Dos nossos ativos vitrine. Petrobras, Vale, Bradesco, Ambev. Sendo que Itaú, no último vídeo de setembro, a gente já tinha comentado com vocês que eles tinham virado o fluxo anual para positivo. E naquela ocasião, Itaú estava quase R$23. Agora está batendo quase 29. Então, aqui a gente mostra para vocês a pressão que eles fazem. Bolinha verde, porque fechou acima da linha do zero. Bolinha vermelha, porque fechou abaixo da linha do zero. Ou seja, fechou uma semana de desvalorização. A gente teve aqui o ativo que mais se desvalorizou na semana, exatamente as ações de TOTVS. Eles estavam numa ponta o quê, pessoal? Vendedora. Se vocês conseguem perceber que os ativos que eles venderam nessa semana, que foram 23, boa parte deles tiveram uma semana corretiva, da mesma forma que os ativos que eles atuaram numa ponta compradora, boa parte deles está tudo bolinha verde, ou seja, encerraram uma semana positiva. Isso é uma expertise que a gente deixa aqui para vocês com muito carinho aqui no conteúdo do canal. Bom, e se eu pegar por setores, pessoal? A gente teve aqui então, olha a avalanche do setor financeiro. Até limitei aqui a 200 milhões para que vocês vejam todos. Compraram todos os ativos do setor financeiro. Pô, Renato, mas Sul América e B3 tiveram uma movimentação corretiva. Sim, eles aproveitaram e foi junto. Aqui no setor de consumo, o ativo que mais subiu, eles não participaram, que foi as ações de Duke.
E do mesmo setor, as ações de Cogna tiveram um fluxo comprador. E se vocês verificarem, Iduc tem uma desvalorização do ano muito menor do que as ações de Cogna. Talvez eles estejam rebalanceando suas respectivas carteiras. Olha, Ambev, Brasil Foods, Lojas Renner, sendo que Ambev e Lojas Renner na semana passada tinham sido os dois ativos com maior fluxo comprador por parte deles no nosso mercado. E aqui na outra ponta, pessoal, eles estão fazendo o quê? Ponta vendedora nas ações de Boalu e também de Via Varejo. Ambas com quedas expressivas aqui do nosso mercado durante essa semana, sendo que as ações de B2W foram as que mais caíram, mais de 8,5%, eles aproveitaram para fazer uma feirinha. Dá uma olhada no setor de materiais básicos, que a gente viu lá, que foi o setor que não subiu nessa semana. E dá uma olhada onde estão pressionando para baixo, pessoal. Siderurgia. Olha aqui, toda siderurgia fechou em queda nessa semana. E eles, dos 4 ativos do setor de siderurgia, venderam 3 deles. Aproveitaram o CSN que tinha caído 7, fizeram uma feirinha aqui nas ações da companhia. Na outra ponta, tomaram Suzano, subiu. Há quantas semanas a gente está falando com vocês sobre Suzano? Tomaram Klabin, que subiu. Tomaram Braskem, que subiu. E também tomaram Vale, amarrada aí, conforme a gente comentou, da série de opções vendedora por parte deles operando taxa. Olha aqui Petrobras, pessoal. Petrobras decolou, tanto a ordinária como preferencial. Ponta compradora Futebol Clube, a gente travou aqui também para vocês conseguissem ver, né? Todos os nossos fluxos aqui dos ativos. E eles tiveram numa ponta vendedora as ações de Prio, que fecharam no 0 a 0 na semana, amarraram essa movimentação. E aqui nas ações de Cosan tiveram uma ponta vendedora, sendo que Cosan, a gente já comentou com vocês, tem fluxo de longo comprador por parte deles no nosso mercado. No setor de serviços públicos, dá uma olhada, pessoal. Taesa, mais de 8% de valorização no nosso mercado. E eles o quê? Ajudando a empurrar o movimento, assim como as ações de Semig. Na outra ponta, as ações de Eletrobras e também Equatorial, que na semana passada eles já tinham vendido o ativo, ajudou o quê? A segurar os ativos do setor, tanto é que o setor elétrico encerrou a semana com desvalorização. No setor industrial, pessoal, a gente teve aqui Embraer, Azul, Gol. A gente não teve uma notícia aí da possível vacina do processo todo. Olha aqui, esses ativos explodiram. E eles aproveitaram para quê? Para andar junto. A gente tem aqui no setor de saúde, olha que teteia, pessoal. RADL 6,80. Lembrando que RADL fez um desdobramento recente, custava mais de 100 e está indo de vento em popa, fechamento, superando o topo histórico. E eles o quê? Empurrando o fluxo de longo na companhia, é comprador, a gente já falou com vocês aqui no conteúdo do canal. Olha que Rap Vida, pessoal, que teteia. Já tem mais ou menos umas 4 semanas que eles começaram a tomar gosto do ativo. Numa semana eles tomaram, depois eles botaram no bolso. Na semana passada foi um ambiente comprador bem interessante, e nessa semana novamente. E o ativo indo junto no nosso mercado. Se a gente verificar aqui, ó, as ações de hipermarcas, na semana passada não tinham participado da movimentação do ativo. Nessa semana o ativo cai e eles aproveitam para fazer uma feirinha. No setor de telecomunicações, TIM, conforme a gente já comentou com vocês, que tem o fluxo recente mais pujante, subiu quase 7. Vivo subiu menos porque fluxo vendedor mais intenso por parte deles. E as ações de TOTVS, que na semana passada tinha subido mais de 15 com eles tomando, nessa semana aproveitaram para bolso. Parte do movimento comprador já garantido a movimentação de lucro no bolso. Se a gente puxar aqui para vocês a movimentação por parte deles no mercado futuro, eu tenho aqui exatamente esse quadro evolutivo, onde que eu vou começar com vocês pelo dólar, pessoal. Primeiro, por quê? Renato, a posição deles no mercado futuro em relação ao dólar, aqui pelas corretoras estrangeiras, está vendedora. Sim, e se você observar, o dólar começou esse contrato 5,781, agora está 5,461. É interessante ou não, pessoal? Aqui é fluxo por parte das corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado. E se você olhar a movimentação do índice futuro, olha aqui o que as corretoras estrangeiras fizeram nessa semana. Lembra que a gente comentou? Elas administraram, sendo que na semana passada compraram 1 bilhão e 600. E a gente aí com o fechamento quase na máxima do contrato, e eles administrando já com mais de 1 bilhão e 600
de acumulado comprador nesse contrato Z, que se encerra no dia 16 de dezembro. O fluxo pelas corretoras estrangeiras, lembra que a gente falou que está comprador e aquele nosso gráfico evolutivo em relação aos contratos em aberto, eles estavam muito vendidos, depois eles ficaram comprados? Nesse momento, eles estão com uma leve posição vendedora. Chegaram a bater 40 mil, agora está quase 30. Dá uma olhada, pessoal, que eles chegaram a ficar aqui também, ó. Lá em junho, começaram a ficar. Aí, eu já até brinquei com vocês aqui no conteúdo do canal, que eles fazem isso de vez em quando, para quê? Para deixar um institucional nacional respirar. Porque o institucional nacional está tomando trolha. Aí eles ficam vendedores, porque aí, de repente o institucional fica comprador. Nesse momento, eles estão vendedores, porque aí o institucional nacional fica comprador. E por que a gente fala isso, pessoal? É muito pé trocado. Olha isso. A gente teve o fundo aqui, a base mensal, tá, pessoal? Depois que o investidor institucional nacional tomou esse caldo monstro, estava comprado em mais de 300, quase 300 mil contratos, e a bolsa derreteu de 113, e de base de fechamento mensal fechou 31 de março em 73 mil pontos, tomaram uma ré monstra, tiveram que diminuir a posição compradora na marra. Olha aqui que o institucional nacional fez nessa recuperação do mercado. Se a gente contar de março para cá, foram quantos meses? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ainda não terminamos novembro, mas nós temos aqui 8 períodos. A bolsa nossa saiu de 73 para 104. Dos 8 períodos, o institucional nacional ficou vendido em 5. Tomou uma trolha quando caiu e tomou uma trolha quando subiu, porque estava vendido em 5 dos 8 períodos. Olha que o investidor estrangeiro, pessoal, fez a festa porque estava vendido até a tampa. O mercado derreteu, ele recomprou tudo, colocou um belíssimo lucro no bolso, e desde os 73 mil pontos, a gente teve então aqui os 8 períodos, e o investidor estrangeiro comprou 5 deles, e a bolsa vem em recuperação desde de março desse ano. Aqui investidor pessoa física, pessoal, infelizmente, olha o que estava acontecendo no investidor pessoa física, quando a nossa bolsa estava subindo lá em 2019. Todo o tempo vendendo. Tá vendo? Aí quando a bolsa estava quase lá no topo, começaram a comprar, aí deram uma sorte de ficar vendido em janeiro, mas quando chegou fevereiro, quando a gente fez a primeira quedinha, já mudou para uma ponta compradora e levou um caldo monstro, porque em março a gente teve uma correção muito forte, eles tiveram até que sair de uma ponta compradora para vir para uma ponta vendedora. Tá 4-4 na movimentação. 4 não, porque aqui em novembro está 175 contratos vendedores. Bom, é isso que eu quero passar para vocês. Essa expertise, justamente para que vocês entendam de uma vez por todas o que é esse comportamento do investidor estrangeiro em relação ao institucional nacional, que é a principal competição do investidor estrangeiro. O investidor pessoa física, pessoal, somos nós, a gente é mero coadjuvante dentro desse processo. Então, fica ligado nisso. Então, nesse movimento, aqui, ó, o investidor estrangeiro está falando, ó, vamos lá, ô institucional, levanta a cabeça um pouquinho, aí depois vai lá, afunda a cabeça do institucional de novo. Está acontecendo isso de novo. Então, a movimentação do dólar pelo investidor estrangeiro, dá uma olhada aqui, muito compradora. Os contratos em aberto estão ficando menos compradores, não estão mais naqueles níveis de 150 a 170 mil contratos, mas ainda é comprador. A gente conseguiu perceber que nesse contrato especificamente, eles estão vendedores por parte das corretoras estrangeiras, e justamente se a gente pegar no início do contrato, que eles fizeram uma ponta compradora muito pujante de quase 100, agora eles estão com cerca de 50 mil contratos, ou seja, estão diminuindo o fluxo oficial também, está diminuindo essa ponta compradora. E eu vou passar para vocês também o gráfico em referência ao investidor institucional e também o investidor estrangeiro no dólar, pessoal. Olha novamente isso que a gente tem para demonstrar para vocês. Um investidor institucional nacional está vendido no dólar todos os meses, pessoal. Desde quando o dólar estava batendo lá 3.823, agora está 5.463. Olha a posição do investidor institucional nacional, tomando trolha em toda a alta do dólar. Olha o estrangeiro, o dólar subindo, o estrangeiro fechando praticamente todos os meses positivo.
Aí você fala, Renato, mas aqui é em relação ao quê? Aqui é em relação à cotação de dezembro, pessoal. Dezembro do ano passado, que a gente tomou aqui como base, e o investidor institucional está com uma posição menor do que estava em dezembro. Mas olha aqui, todos os meses compradores e o dólar subindo. Aqui, um institucional, todos os meses vendedores e o dólar subindo. Olha a pessoa física, pessoal, todos os meses vendedores e o dólar subindo. É o que eu falo com vocês. Fluxo local é um péssimo exemplo de timing de mercado. Aqui no nosso canal a gente fala na lata isso para vocês com muito carinho para que vocês fiquem safos exatamente nesse comportamento do fluxo externo no nosso mercado. Então, para a gente encerrar esse nosso vídeo de hoje, a gente vai rodar para vocês aqui o fluxo por parte das corretoras estrangeiras e também o fluxo oficial estrangeiro, um comparativo desde o crash. Exatamente isso daqui, pessoal. Vocês vão pegar essa informação comigo aqui, que a gente acompanha por duas frentes. Fluxo estrangeiro, linha verde. Fluxo por parte das corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado, essa linha laranja. O nosso mercado subindo de 63 a 105. Fluxo oficial estrangeiro ajudou quando? De 77 a 97 ele ajudou. De 69 a 79 ele também ajudou aqui um pouquinho. Só que depois de 97, o nosso mercado foi para 105 e eles não ajudaram. Nem o fluxo oficial, nem as corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado, que estavam através desse nível descendente. O que o mercado vai e faz? Volta lá para os 93 mil pontos. Só que aí quando acontece dos 93 mil pontos, antes disso, olha o que o investidor estrangeiro já estava fazendo. Estava estancando vendas, pessoal. Olha a expertise. A gente já passou para vocês em vídeos anteriores. Olha as corretoras estrangeiras, pessoal. A gente já passou essa expertise. Olha a paulada que entrou de fluxo oficial estrangeiro. Lembrando que ainda tem 2 dias para computar. Só que pelas corretoras estrangeiras também tem fluxo comprador quinta e sexta. E provavelmente vai ter também incremento do fluxo oficial quando a B3 divulgar na segunda e na terça-feira. O investidor pessoa física que ainda tem saldo comprador, que ficou no nosso mercado de 105 até 94, aguentando a trolha toda, de repente ele vai conseguir vender com preço mais alto. E a gente fala isso, inclusive, em relação ao investidor institucional nacional. Por quê? O institucional nacional, olha o que ele está fazendo no nosso mercado. Vocês vão entender o seguinte, pessoal. Dinâmica de preço, poucas pessoas no nosso país têm o gabarito de poder informá-los do jeito que a gente informa, de uma forma clara, para que vocês entendam o comportamento do fluxo externo. Olha aqui o institucional nacional. Nesse ano, já vendeu quase tudo. Mais da metade que eles compraram em janeiro e fevereiro, eles já venderam, pessoal. Olha essa linha rosa. Aí você fala, Renato, mas janeiro eles compraram no primeiro mês, onde a bolsa caiu de 115 para 113. No segundo mês caiu de 113 para 104. Compraram aqui 30 bilhões de reais, já venderam 24 de lá para cá. Aí você fala, mas peraí, vendeu com lucro? Será que foi com lucro, pessoal? Porque a bolsa chegou a bater 73 e tal, depois estava subindo, os caras já estavam vendendo. Fez um fechamento em 102 e um fechamento em 104. Institucional está vendendo. Quem que pode estar vendendo de institucional caso ele queira oferir lucro? Só se foi um institucional que comprou em 2019 nessa toada aqui, ó. Começou a comprar com o Ibovespa 97 mil pontos até 104 mil pontos, que aqui eu tenho um intervalo de quantos bilhões? 20? 20 bilhões. E essa galera que comprou de 104 para cima, que foram mais 25 bilhões, ainda está no prejuízo institucional. Então, o que o institucional está com medo? Qualquer hesitação que tiver no mercado, o institucional está com a corda no pescoço. Ele vai ser obrigado a vender. Por quê? Porque ele está com preço médio de compra lá em cima, pessoal. O estrangeiro está leve. Ficou esse tempo todo vendendo, sendo que nos anos anteriores estavam comprando a rodo, conforme a gente tem aí no nosso vídeo de balanço e nos vídeos que a gente está comentando com vocês. Então agora, o investidor estrangeiro, caso o mercado venha a cair, ele pode fazer preço médio
até as tampas. Por quê? Ele vai estar com uma ponta de compra diante de tanta venda prévia. E o investidor institucional vai estar no gargalo. Por quê? Porque está com uma ponta compradora com médio lá em cima na casa do chapéu. Isso significa que nesse momento o investidor estrangeiro colocou o institucional no corner. Dessa forma, eu desejo a vocês um excelente domingão. A gente procura aqui justamente fazer vocês pensarem fora da caixa sobre o comportamento do fluxo externo no nosso mercado. Espalhe para as pessoas que atuam no mercado financeiro. Estude. Pessoal, nada vem sem esforço. Então, faça a sua parte para que você também possa colher os frutos desse seu esforço. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo. Tchau, pessoal!